Santo Antão, uma jornada de fé e desafios. Em um tempo de fé fervorosa, um homem abandonou tudo para seguir uma jornada solitária em busca do divino. Sua história, repleta de desafios e milagres, ecoa até os nossos dias. Prepare-se para uma jornada épica pela vida de Santo Antão, o monge de Deus. Santo Antão, também conhecido como Santo Antão do Deserto ou Santo Antão o Grande, é considerado o pai do monasticismo cristão. Sua vida, marcada pela busca da solidão e da ascese, inspira fiéis há séculos. Antão nasceu por volta de 251 d.C., em Coma, no Alto Egito, em uma família cristã e abastada. A história de Santo Antão inspirou gerações de cristãos e deu origem ao monaquismo ocidental. Seus ensinamentos sobre a vida contemplativa e a busca por Deus continuam relevantes até hoje. A vida de Santo Antão é um testemunho poderoso da fé e da força do espírito humano. Sua jornada nos inspira a buscar a Deus em meio às dificuldades da vida. Por volta dos 20 anos, Antão perdeu seus pais. Ficou órfão com muitos bens materiais, mas o maior bem que os pais lhe deixaram foi uma educação cristã. Este evento o confrontou com a transitoriedade da vida e o impulsionou a buscar um propósito maior. Embora cristão, Santo Antão ainda procurava o sentido da vida. Para ele ainda faltava algo mais que orientasse sua vida para um sentido maior. Ele tinha sede de algo mais, de perfeição, de um grande significado de vida. Foi então que, ao participar de uma missa, o padre leu um trecho do Evangelho que o tocou profundamente, vindo de encontro à sua sede. O trecho era Mateus 19:21, quando Jesus diz ao jovem rico: "Se queres ser perfeito, vai vende seus bens, dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me." Antão sentiu que este chamado era para si. Seu coração palpitou ao sentir que Jesus o chamava para a perfeição. Antão distribuiu parte de seus bens entre os pobres, garantiu a formação de sua irmã, a qual entrou para uma vida religiosa. Inicialmente, Antão se retirou para os arredores de sua aldeia, onde vivia em oração e trabalho manual. Buscava o contato com outros ascetas e aprofundava seu conhecimento das Escrituras. Enfim, Santo Antão foi, passo a passo, buscando a vontade do Senhor. Antão deparou-se com outra palavra de Deus em sua vida: "Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado." Mateus 6:34. O Espírito Santo o iluminou, e ele abandonou todas as coisas para viver como eremita. Santo Antão aprendeu o que precisava para ser santo e atendeu seu chamado. Sabendo que na região existiam homens dedicados à leitura, meditação e oração, ele foi aprender. Aprendeu a ler e, principalmente, a orar e contemplar. Assim, foi crescendo na santidade e na fama também. Sentiu-se chamado a viver num local muito abandonado, num cemitério, onde as pessoas diziam que almas andavam por lá. Por isso, era inabitável. Ele não vivia de crendices, nenhum santo viveu. Então, foi viver neste local. Na verdade, eram serpentes que estavam por lá, por isso ninguém se aproximava. A imaginação humana vê coisas onde não há. Santo Antão construiu muros naquele lugar e viveu ali dentro, na penitência e na meditação. As pessoas eram canais da providência, pois elas lhe mandavam comida, pão por cima dos muros, e ele as aconselhava. Até que, com tanta gente querendo viver como Santo Antão, naquele lugar surgiram os monges. Santo Antão vivia a verdadeira alegria e sorria para o mundo. Ele foi construindo lugares e aqueles que queriam viver a santidade, seguindo seus passos, foram viver perto dele. O número de monges foi crescendo, mas o interessante é que quando iam se aconselhar com ele, chegavam naquele lugar vários monges e perguntavam: "Onde está Antão?" E lhes respondiam:
Ande por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais espontânea. Esse é Antão. O deserto como escolha. Movido por um desejo ainda maior de solidão e união com Deus, Antão decidiu se isolar completamente no deserto. Por volta de 285 d.C., ele se estabeleceu em uma montanha no deserto da Tebaida, no Egito. Lutas e tentação. A vida no deserto não foi isenta de desafios. Antão enfrentou diversas provações, incluindo tentações, visões e provações físicas. As histórias contam que ele lutou contra demônios que o assediavam com pensamentos impuros, desejos mundanos e medos. Sua fé inabalável e sua confiança em Deus o ajudaram a superar esses obstáculos. Aprofundamento da vida ascética. No deserto, Antão intensificou suas práticas ascéticas, dedicando-se à oração, ao jejum e à meditação. Ele buscava a purificação da alma e a união mística com Deus. Discípulos e o início do monasticismo. A fama da santidade de Antão se espalhou e muitos discípulos começaram a procurá-lo em busca de orientação espiritual. Inicialmente, eles se estabeleceram em cavernas e cabanas próximas ao seu eremitério, vivendo de forma isolada, mas sob sua direção. Este foi o início do movimento monástico cristão, que se desenvolveu em comunidades organizadas ao longo dos séculos. O número dos discípulos, porém, foi crescendo tanto que Santo Antão achou melhor se afastar mais ainda para preservar seu isolamento. Por isso, ele chegou a viver mais de 18 anos neste isolamento. Ele morava numa caverna sob um regime muito rígido que ele mesmo se impôs. Era uma vida de oração profunda, repleta de sacrifícios e jejuns. Além disso, Santo Antão enfrentou inúmeras tentações, mas venceu a todas pelo poder da oração. Mesmo buscando o isolamento, buscando a vida no deserto, os padres, as autoridades, os bispos e pessoas de todo tipo buscavam ajuda espiritual e aconselhamento com Santo Antão. O santo saiu do deserto poucas vezes. Uma das vezes que se tem registro foi em 311, quando ele foi à cidade de Alexandria, no Egito. Era a época da perseguição do imperador Diocleciano, e ele foi defender um bispo chamado Atanásio. Sabe-se que Santo Antão voltou a Alexandria no ano 335, dessa vez para confirmar a fé dos cristãos, que andava vacilante e confusa. Ele fez várias pregações que restauraram a fé do povo e recolocou a igreja de Alexandria no caminho certo. Ele foi crescendo em idade, em sabedoria, graça e sensibilidade com as situações que afetavam o cristianismo. Teve grande influência junto a Santo Atanásio no combate ao arianismo. Ele percebeu o arianismo também entre os monges, que não acreditavam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Antão também foi a Alexandria combater essa heresia. Santo Antão viveu na alegria, na misericórdia, na verdade. Tornou-se abade, pai, exemplo para toda a vida religiosa, exemplo de castidade, de obediência e pobreza. Paradoxalmente, quanto mais Santo Antão procurava se refugiar, mais as pessoas o descobriam. Sua fama de santidade se espalhou. Assim, outras pessoas, homens e mulheres de outras localidades procuraram imitá-lo. Por isso, ele passou a ser chamado de o pai dos monges e o pai dos eremitas cristãos. Conta-se que até mesmo o famoso imperador Constantino, responsável pela oficialização do cristianismo no Império Romano, esteve várias vezes com Santo Antão procurando conselho. Santo Antão enfrentou anos de tentações diabólicas e nunca cedeu. Por isso, ele é um exemplo de luta e perseverança nas tentações. Santo Antão viveu no deserto até sua morte em 356 d.C., com a idade de 105 anos. Seu exemplo de vida ascética, oração e fé inabalável o tornou uma figura central na história do cristianismo.
Ele é considerado o pai do monasticismo e um exemplo de busca radical por Deus. Viveu mais de 100 anos, mas a qualidade é maior do que a quantidade de tempo de sua vida, pois viveu com uma qualidade de vida santa que só Cristo podia lhe dar. Ele profetizou sua morte e morreu serenamente no dia 17 de janeiro de 356. Sua morte aconteceu na cidade de Kultzum, quando, ao final de sua vida, ele estava rodeado de discípulos que rezavam por ele. Antes de morrer, Santo Antão disse a seus discípulos: "Lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitai o veneno do pecado e conservai íntegra a vossa fé viva na caridade, como se tivesse que morrer a cada dia." O legado de Santo Antão continua vivo até hoje, inspirando monges, religiosos e leigos a buscarem uma vida de oração, penitência e união com Deus. Sua história nos lembra da importância da renúncia aos bens materiais e da busca pelos valores espirituais. Oração a Santo Antão. Senhor Deus, que permitistes mesmo na solidão de uma gruta no deserto, Santo Antão fosse perturbado pelo demônio com violentas tentações, mas lhes deste forças para vencê-las, enviai-me do céu o vosso socorro. Porque eu vivo em um ambiente minado de tentações que me agridem pelo rádio, televisão, novelas, bailes, cinema, revistas, propagandas e maus companheiros. Santo Antão, ficai sempre a meu lado, vós que vencestes o demônio. Me dareis força na tentação. Na hora da tentação, socorrei-me, Santo Antão. Santo Antão, eremita que nunca faltais com o vosso socorro aos que vos invocam, rogai por nós. Amém. Rezar creio em Deus Pai, Pai nosso, Ave Maria.